Então, gente, hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a população brasileira. Nós vamos ver que a nossa população, ela entrou em declínio. Ou seja, teve um momento, né, que a população brasileira cresceu bastante, a um ponto assim de causar um boom mesmo, uma explosão, e outros momentos que essa população diminuiu. Aqui, deixa eu pegar esse slide. Só para conferir, eu vou só repassar o slide, aí a gente já vai entrar. Ô, professora, Oi. a população brasileira aumentou muito antigamente, né? Quando não tinha televisão, Isso. não tinha entretenimento. Então, olha, o Brasil, ele é... A avó da minha irmã O teve uns 9 filhos. Sim, era muito comum antes as famílias elas terem muito filho. E aí as pessoas brincam muito com essa questão de não ter televisão. Ah, não tem televisão, não tem o que fazer. Mas existem motivos comprovados cientificamente que mostram por que essa população brasileira crescia tanto. Então, olha, só a título de esclarecimento, a população brasileira, o Brasil é um dos países mais populosos do mundo. Ela ocupa a quinta posição nesse ranking, então você vê que a nível mundial, né, a gente está falando de escala global, é um país muito populoso. A população do Brasil ela já passa dos 211 milhões de pessoas. Então é muita gente. Nós temos um país territorialmente falando também muito extenso, é um país de dimensão realmente continental. Existem continentes, por exemplo, menores que o Brasil. E o motivo? A população brasileira, ao longo do tempo, ela apresentou um crescimento populacional muito elevado. E qual foi o motivo? O primeiro, um dos principais motivos foi a chegada de imigrantes. Então, a chegada de imigrantes causou, no Brasil, um aumento demográfico. A Cauana, quando eu falo de demografia, eu estou falando de população. Então, se você vê o termo assim na aula de geografia, crescimento, densidade demográfica. Eu estou falando de uma população que está concentrada em partes do nosso país. Por exemplo, regiões. Se eu falar densidade demográfica de São Paulo, é de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Eu estou dizendo que a cada quilômetro quadrado mora 100 habitantes. E que ali uma região densamente povoada. Agora, se eu digo assim, olha, Cacauana, a gente está falando isso para situar a Cauana nas nossas aulas, tá bom? Agora, se eu digo assim, a Cauana, no norte tem uma pessoa por quilômetro quadrado, ou seja, é aquele mesmo quilômetro quadrado de São Paulo, mas apenas uma pessoa ocupa, enquanto em São Paulo, 100 pessoas ocupam aquele mesmo espaço. Então, eu digo que em São Paulo, especificamente na região sudeste, a densidade demográfica é alta, enquanto lá no norte a densidade demográfica é baixa, porque eu tenho pouquíssimas pessoas habitando no quilômetro quadrado. Então, outra coisa que eu quero que vocês lembrem é que o Brasil é um país populoso, por causa dessa gigantesca população, 211 milhões de habitantes, mas, meus amores, não é um país povoado. Eu não tenho todo o espaço brasileiro habitado de maneira equilibrada. Então, eu tenho algumas regiões, como o Sudeste e Sul, que vai apresentar uma concentração maior de pessoas. Até o Nordeste apresenta também uma concentração de pessoas consideráveis. Mas eu tenho regiões como o Norte, por exemplo, que não tem uma concentração de pessoas tão grande, tem uma baixa densidade demográfica. Então, olha, o povo decidiram vir para o Brasil. O Brasil é um país tropical, tem água de coco, tem abacaxi, tem maracujá, o que não tem em muitos países aí, localizados em zonas diferentes. Todo mundo disse, olha, eu vou embora para o Brasil, eu vou pegar uma água de coco, me sentar na beira da praia, aproveitar a vida, que eu não vou morrer aqui, estressado nesse frio. Vou pegar um sol e um bronze. Aí vieram para o Brasil pegar um bronzeado, foram os imigrantes. Os imigrantes, gente, brincadeiras à parte, quando os imigrantes chegaram aqui, eles tiveram, né, fizeram a ação de aumentar a nossa população. Só que da mesma maneira que os imigrantes chegaram aqui
e se fixaram, da mesma maneira que os brasileiros tiveram filhos, os imigrantes também passaram a ter filhos. Então, a população natural do Brasil começava a ter filhos. E aqueles imigrantes também começavam a ter filhos. E aí a minha população ia o quê? Aumentando. Aumentando. Depois de um tempo, a migração para o Brasil, no caso, a imigração, diminuiu bastante. Só que ainda assim, gente, mais ou menos em 1872 e 1972, houve esse boom, essa explosão da população brasileira. E aí a gente explica isso por causa da chegada dos imigrantes. Só que depois, lá mais ou menos no século XX, a população brasileira não recebia mais tantos imigrantes, mas mesmo assim, esse crescimento ainda continuava, ainda estava tendo um crescimento muito alto, muito acelerado. Professora, como assim? Não tinha mais gente, não tinha mais pessoas chegando aqui. Como a população crescia? Porque os imigrantes começaram a ter filhos. Então, esses filhos começaram a ser contabilizados na população brasileira. Outra coisa também que fez com que essa população crescesse foi a queda acentuada da mortalidade. Então, não tinha mais tanta gente morrendo no Brasil, o que impulsionou o crescimento urbano. O crescimento da população brasileira. A redução da mortalidade, ela aconteceu por alguns motivos. Por exemplo, olha, assim como o coronavírus chegou e está matando muita gente, a gente já teve outras doenças na história que chegavam e matavam muita gente, como sarampo, o ebola, a cólera, a peste negra. São doenças que vieram e, assim, devastaram mesmo muitas sociedades. O sarampo até hoje está aí. Isso, o sarampo. Então, o sarampo ele não perdeu aquele poder de matar. O que aconteceu? Desenvolveu-se vacinas preventivas para o sarampo. Tanto que a gente estava na campanha, né? Esses dias eu tomei uma vacina contra o sarampo. Acredito que vocês também tenham participado. Então, professora, eu não sei. não sabe. Ana Paula, Mas eu acho que eu já tomei já. Se atualiza, Ana Paula. Só falta uma para eu tomar. É a segunda dose de alguma vacina aí. Então, eu tive uma melhoria no saneamento básico, por exemplo, eu tive um planejamento melhor. Eu não tinha esgoto a céu aberto. O esgoto ele provoca muitas doenças, muitos animais, como ratos, por exemplo, que passam algumas doenças, vivem nos esgotos. Então, ter uma rede de esgoto tratada foi uma boa saída para prevenir muitas mortes. Distribuição de água tratada também é outro fator que fez com que essa população morresse menos, ou seja, eu tive uma queda acentuada nessa mortalidade, e medicamentos mais eficazes. Então, o avanço da medicina significou meios preventivos e até cura para certas doenças que devastavam, que matavam muito, como a tuberculose, o tétano, a cólera, o sarampo, como eu citei para vocês. Então, antes dessas melhorias, as mortes aqui no Brasil eram muito grandes, eram intensas por causa dessas doenças. Até aí, alguma dúvida? Alguma angústia? Não? Olha, a população brasileira ela não parou de crescer, ela não chegou no estágio de reposição como na Europa, morria na mesma proporção que nascia, ou na proporção ou no estágio chamado de implosão demográfica. Implosão demográfica é quando morre mais do que nasce. Então, eu tenho mais gente morrendo em uma sociedade, em uma população, do que pessoas nascendo. Isso aconteceu na Europa. Só que no Brasil, não. A nossa população continuava a crescer, mesmo depois de passar por tudo isso. A gente teve melhorias, muitas pessoas morreram há um tempo, depois houve essa queda de mortalidade por conta dessas melhorias que eu falei para vocês, e a população continuou crescendo, só que em um ritmo lento. Como essa população poderia crescer em um ritmo lento, gente? O que é que vocês acham? Pode repetir, professora? Como? Quais foram os motivos que levaram essa população a crescer em um ritmo mais lento? Eu estava falando para vocês que eu tinha uma população crescendo absurdamente, de maneira, assim, muito acelerada.
E aí, depois, mais ou menos em 1960, essa aceleração para, dá uma desacelerada. É como se pisasse no freio, entendeu? É como se fosse um carro desgovernado. Nossa população começou a crescer por um tempo. E em 1960, começou a pisar no freio. Olha, eu vou estar crescendo, mas não está de maneira tão acelerada. O que fez? O que trouxe essa lentidão para esse crescimento? Porque diminui o número de imigrantes. Olha, o número de imigrantes, ele diminuiu lá no século XX, a gente já tem essa diminuição muito grande de imigrantes. Só que, ainda assim, a população continuou crescendo, porque os imigrantes que já estavam aqui tiveram filhos. Então, a gente tem um fator muito importante, que foi a industrialização, o crescimento do espaço urbano, ou seja, a chegada dessa população no espaço urbano. Por quê, professora? Porque a galerinha do 7º ano do Educativa? Acontece o seguinte, olha, a gente falou muito sobre êxodo rural. E no campo, as famílias, elas, como foi comentado, as famílias elas tinham muitos filhos. Por 2 motivos. Primeiro, o primeiro motivo era para ter mão de obra. Né? Quanto mais mão de obra eu tenho, quanto mais filhos eu tenho, mais pessoas para ir para a roça ou para ficar, se for mulher, né? Se não vai para a roça para trabalhar em casa, eu tenho. Então, eu tinha mãos extras em casa para ajudar nos trabalhos. Essa família... Ah, e outra coisa era métodos anticoncepcionais que essas famílias não tinham acesso, essas mulheres não tinham acesso. Então, elas não tinham controle na taxa de fecundidade. Outra questão, aí, beleza. Essas mulheres estão no campo, têm muitos filhos, os filhos vão para a roça, elas não têm anticoncepcional, até aí está seguindo a vida. Só que aí chegou a máquina no campo. Essa máquina expulsou muita gente. Foi aquele êxodo rural que a gente falou tanto durante as aulas. A saída dessas pessoas do campo para a cidade é o êxodo rural. Porque essas famílias, elas não pararam e disseram assim, olha, eu vou para a cidade, porque é legal. Não, eu vou para a cidade porque deve ter emprego lá. Aqui foi tomado. O meu emprego agora, onde o meu meio de sobrevivência foi tomado por uma máquina. Então, eu vou para a cidade. Quando essa família chega na cidade, essa família se dá conta, tem noção de que ela vai ter que pagar por tudo. Então, não tem mais aquele rio ou aquele poço que ela pegava água para tomar. Não tem mais aquela terra que ela podia cultivar uma batata, uma mandioca, sei lá, um coentro, um pimentão. Então ela se deu conta que ela ia ter que pagar por tudo. As escolas talvez não conseguissem, as escolas públicas não conseguissem comportar os seus filhos. Então, se ela quisesse, se essa família quisesse que o filho tivesse educação, ela ia ter que pagar por ela também. E essa família também se deu conta que na cidade, educação é importante demais para você ter um bom emprego, para você entrar no mercado de trabalho. Essa família também viu que ela fica doente, porque a cidade emite muito mais gases poluentes na atmosfera do que no campo. Então essa família também tem que ter um bom plano de saúde. E essa família tem que pagar por tudo isso. Então essa família viu que ter muitos filhos na cidade não era muito legal, não era viável para ela. Então essa família começou a reestruturar, ou seja, ter uma nova estrutura familiar, uma nova organização familiar. E aí foi fazendo o quê? Diminuindo o número de filhos. Eu cheguei na cidade e aí, por exemplo, chegou uma grande família. Tudo bem, tá todo mundo ali, todo mundo vai ter que crescer, todo mundo vai ter que procurar um rumo na vida. Só que os filhos que vieram dessa família muito grande começam já a pensar diferente, começam a dizer, olha, eu vou casar, mas eu vou ter 1 ou 2 filhos. Eu só consigo arcar com as despesas de 1 ou 2 filhos. Eu não vou ter 10 filhos como a minha mãe. E aí você já vê uma transformação nessa organização familiar. Então, um dos primeiros motivos dessa diminuição em 1960 foi a chegada dessas famílias na cidade e o custo de vida na cidade. Então, essa família começou a diminuir bastante. Outro motivo é que as mulheres elas começaram também a participar dos gastos da casa. Elas começavam a trabalhar e a pagar, a ajudar em casa. Então, a mulher no mercado de trabalho também é importante. Quase ninguém quer casar hoje e ter aquela estrutura tradicional de que eu vou ficar em casa, eu vou lavar, passar, cozinhar, ter filhos e cuidar de filhos e pronto. E o
meu esposo, ou seja, o meu companheiro é quem vai trabalhar e trazer o pão para casa. A mulher, hoje em dia, ela tem esse pensamento de independência, de querer ter seu dinheiro, seu emprego, sua autonomia, sua independência. Então, a entrada dessa mulher no mercado de trabalho também influenciou muito para a diminuição dessa população. Porque no mercado, como é que eu vou ter 4 ou 5 filhos trabalhando? Como eu vou cuidar dessas crianças? Como eu vou amamentar essas crianças? Outra coisa foi a mulher na universidade também. As mulheres começaram a estudar, a ter acesso a uma boa educação. E aí, ter acesso a uma boa educação, gente, é mudar muito o pensamento. É você ter noção de uma organização familiar, de uma organização na sua própria vida. Então, essas mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho e também no ensino superior, o que fez com que essas mulheres quisessem mais ainda diminuir essa quantidade de filhos, ou nem querer ter filhos. E o motivo principal, tudo isso, ter esse controle inteiro que eu estou falando para vocês, só foi possível graças ao avanço na ciência, graças ao surgimento do método anticoncepcional, de métodos contraceptivos, que é o anticoncepcional, o DIU, a camisinha, são meios de a mulher se prevenir, são meios de um casal se prevenir de não ter filhos. Então, com isso, eu posso entender o seguinte, está tendo um controle na taxa de natalidade. Eu consigo controlar, eu consigo saber, eu tenho, por exemplo, eu posso dizer, olha, eu vou ter filho daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos eu penso em ter um filho. No momento, não. Eu só posso dizer isso, eu posso ter esse controle por conta desses métodos que facilitaram muito a vida da mulher. Até aí, tudo bem? Sim. Olha, as mulheres correspondem a 43% das pessoas que trabalham. Ou seja, dentro dessa população que trabalha dentro do Brasil, a mulher corresponde a 43%. Na renda familiar, a mulher contribui com 41%. E no ensino superior, a mulher corresponde a 6%. 6% das mulheres estão no ensino superior. A remuneração salarial da mulher é mais baixa que a dos homens. Embora ela faça o mesmo trabalho, na mesma área, tenha tido a mesma dificuldade, a mesma especialização que o homem, qualificação, ainda assim as mulheres recebem menos que os homens. Cargo de chefia. A mulher começou a ter agora um cargo, começou a ter um poder maior. Quando eu falo em cargo de chefia, é a mulher mandar. Só um minutinho, deixa eu ver aqui no chat. Ele tá mandando. Tá, José Alberto, tá começando a chuviscar aqui, a precipitar. Então, gente, são algumas curiosidades que eu trouxe para vocês com relação à população brasileira. E a mulher, né? Principalmente a gente, nós mulheres, temos que mostrar o que a gente já conquistou até hoje. Amanhã, na nossa próxima aula, nós vamos estudar a pirâmide etária. Então, trabalhem para casa. Vocês vão desenhar uma pirâmide etária e vão explicar o que é essa pirâmide etária. Tudo bem? Eu vou mandar no grupo de vocês daqui a pouquinho. Gente, até amanhã. Nossa aula falta 3 minutos para acabar. Eu vou liberar vocês. E a gente se encontra. Tchau. Tchau, Cauana. Foi muito bom lhe conhecer. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau. Tchau.